Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui da Conferência Anual da ZUG. Faço votos que estejam todos bem, vocês, suas famílias, entes queridos, em meio a esse tumulto todo de pandemia, e que ainda assim estão aqui acompanhando com a gente essa apresentação. Todos, a doutora Luciane, Carlos, estou ouvindo uma mensagem de vocês, conseguem ouvir? Legal? Legal. Queria começar fazendo um agradecimento, parabenizando, na verdade, a ZUG pelo evento. Não sei se todos sabem, né, até pouco tempo atrás esse seria um evento presencial que aconteceria no mês de abril desse ano, e aí devido à pandemia esse evento foi cancelado naquele momento. Seria totalmente compreensível se esse fosse um evento, se esse evento tivesse sido cancelado, né, dadas as circunstâncias, mas em vez disso a ZUG fez, a exemplo do que as empresas vêm fazendo, a ZUG se reinventou e tornou o evento 100% digital, né? Como a gente está vendo aqui hoje. Eu tive a oportunidade de participar da abertura ontem, então acho que sou suspeito, mas não deixa a desejar em relação a um evento presencial. Teve uma adesão muito grande, número de acessos simultâneo muito grande, né? Então, mais uma vez, parabenizar a ZUG pela oportunidade, agradecer a Klabin, através da doutora Luciane e do Carlos Eduardo, que estão aqui conosco hoje para falar um pouquinho desse case de sucesso da implantação do GNU na Klabin. Mais uma vez, então, agradeço, Cadu, doutora Luciane. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para que vocês se apresentem melhor, tá joia? Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui para a gente dar início de fato, tá? Então, eu imagino que vocês... estejam vendo aí a minha tela. Bom, pessoal, meu nome é Gil, eu sou sócio da Dux Innovation. Eu, antes de vir para a área de tecnologia, de sistemas, eu era oriundo da área de segurança do trabalho, fui técnico em segurança do trabalho. Eu não costumo me considerar um técnico em segurança do trabalho, porque desde 2005 eu deixei de atuar como técnico de segurança do trabalho, que foi o momento que eu migrei da área de negócio para a área de TI, quando eu passei a ser consultor de SAP HIS lá em 2005, né? SAP HIS é o módulo standard do SAP para a gestão dos processos de saúde, segurança e meio ambiente. E ele chegou no Brasil aqui por volta de 2004, a primeira implantação foi em 2004. Eu comecei a atuar em 2005, então eu migrei da área de negócio e fui para a área de sistema, porém, me mantendo ainda dentro da área de SST. Isso ficou, então, de 2000 até 2015, e aí, em 2015, a gente fez uma nova migração aí, que foi para o GNU, vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Eu sou um dos idealizadores da solução GNU SST, né? Muito relacionada aí, totalmente relacionada ainda com a questão do SAP HIS, a gente está falando mais acima, então saí do SAP HIS, mas não saí do EHIS em si, da saúde e segurança, também não saímos do SAP. Um pouquinho sobre a Dux Innovation, né? Então, a Dux, até 2014, a Dux era uma consultoria que fornecia recursos para projetos, né? Recursos funcionais e técnicos para projetos, né? Em 2015, nós tivemos a nossa mudança, o nosso marco, né? Que foi a participação no programa SAP Partner Edge, né? Então, foi um programa da SAP, naquela ocasião. O SAP HANA era uma novidade, né? Era algo recente, lançado recentemente. E a SAP lançou esse programa para que consultorias parceiras pudessem apresentar soluções inovadoras dentro da plataforma HANA, né? Naquele momento, a gente que vinha, então, atuando com EHS e sabendo que o EHS não era uma solução localizada, exemplo, por exemplo, de folha de pagamento, que é uma solução bastante aderente para a legislação brasileira, por ser localizado, o EHS não tinha essa característica, a gente achou que faria sentido tentar trazer uma solução dentro da plataforma SAP, dentro das novas tecnologias, já, tecnologia web, SAP HANA, e que tivesse a localização para a legislação brasileira. Surgia aí, então, o GNU SST, né? Então, foram quase 2 anos aí de desenvolvimento,
e lá no ano de 2017 nós fizemos a primeira implantação da solução. Então foi uma implantação que ocorreu numa empresa do setor agrícola, a Bela Agrícola, no ano de 2017. Então a gente tirou aquilo que era um protótipo e levou de fato uma solução para implantação em cliente, né? Desde 2017, então, com a primeira implantação, a gente já fez outras implantações, a Klabin é um dos casos, a gente tem outras implantações, e de lá para cá o que a gente vem fazendo é o processo de melhoria continuada da solução e se posicionando como uma solução focada, então, no atendimento de SST para os clientes SAP HCM e SuccessFactors, tá? Diferente de outras soluções de mercado, a gente não tem o GNU SST como uma solução que vai rodar para clientes não SAP, né? Clientes de outras soluções, de outros ERPs, né? Então, nós somos, de fato, focados em clientes SAP, porque o nosso background aí, anterior ao GNU, ele já era um background de SAP, tá? E o que é, então, o GNU SST? É uma solução que foi desenvolvida em SAP HANA, né? Então, é uma solução bastante alinhada com as diretrizes tecnológicas da SAP, banco de dados Amazon. Então, quando a gente fala aí em confiança, qualidade, sigilo, estabilidade, né, a SAP, o nome SAP e o nome Amazon aí, nos dão essa segurança de ter uma solução bastante robusta rodando. Foi desenvolvida por especialistas em SAP, né? Então, como eu disse, antes da gente ter o GNU, a gente já era SAP. Eu, particularmente, fui HS durante 10 anos, né? Então, a gente sabe o que acontece por trás do SAP, né? Os usuários costumam ver a carinha aqui, a gente vê a carinha e a gente vê o que tem por trás, né? Então, todo o desenvolvimento dessa solução, inclusive a parte SAP, ele é feito por nós mesmos, né? Então, nós temos esse know-how dentro de casa, tá? É uma solução integrada, portanto, ao SAP HCM, ao SuccessFactors, ao SAP MM, né? HCM a gente está falando aqui de toda a base de funcionários, né? O SuccessFactors também. Eu diria que nós somos, talvez, aí a primeira solução a se integrar com o SuccessFactors, né? Existem soluções de mercado integrando-se com o SAP, mas acredito que não com o SuccessFactors, né? O Success é um avanço tecnológico, é o futuro da SAP para a gente, né, para HCM, gente de gestão, e a gente já está indo nessa linha de integração com o SAP. E aqui MM por conta de processo de EPI, gestão de EPIs, já que EPI ele é um material lá dentro do SAP, tá? É uma solução 100% cloud, né, então isso aqui, sobretudo em momentos aí de pandemia, onde você precisa, não necessariamente vai estar no escritório, você pode acessar a solução de qualquer lugar, não tem burocracia, VPN, problema de conexão, então é uma solução que está disponível, de fato, a partir de qualquer lugar, por ser 100% cloud. Implantação muito rápida e utilização bastante simples, né? O próprio, eu não quero aqui dar spoilers, mas o Carlos e a doutora Luciane vão falar um pouquinho, foi uma implantação de 2 meses, né? Então 8 semanas, por isso a gente está trazendo isso aqui para cá, porque de fato é um marco, né? Você conseguir fazer uma implantação de uma solução de SST em somente 2 meses, né? Utilização bastante simples, né, quando a gente compara, e aí eu tive esse feedback o tempo todo, durante 10 anos, de que, principalmente a área médica, a doutora Luciane vai falar um pouquinho disso, mas a área médica, ela não gostava, os médicos não gostavam muito da carinha que tem o SAP, a carinha azulzinha lá e tal, então hoje você tem uma interface muito mais amigável para o usuário da ponta, né? Atendimento legal, né? Então a solução ela está aqui para fazer o atendimento legal, minimamente o atendimento legal, mas ela vai além disso. Vou dar mais um spoiler aqui, doutora Luciane, não mate o mensageiro, mas de uma conversa que nós tivemos, onde, muito embora o GNU tenha esse cunho ocupacional, nesse momento de pandemia, a doutora Luciane estava me dando um feedback de que acabou utilizando o perfil de saúde, né, uma funcionalidade que o sistema possui, do perfil de saúde, para conseguir identificar a população que eventualmente já tivesse alguma doença pré-existente que fosse mais vulnerável ao contágio do coronavírus, né? Então, o sistema ajudou-los nesse sentido para que ela pudesse identificar essa população e endereçar ações de prevenção, né? Então, não é somente o cumprimento legal, ele vai além do cumprimento legal, de fato, a gestão de saúde aí nesse aspecto. E aqui, o E-Social com mensageria SAP e garantia vitalícia. O que é isso, né? Então, o envio dos eventos de E-Social, a partir do GNU, eles não saem direto do GNU para o ambiente do governo. Eles saem do GNU
para o seu ambiente SAP e dali sim para o governo. Então, ele passa por toda a consistência do SAP antes de ir para o ambiente do governo, né? Aquela coisa de, estou mandando o meu evento aqui de saúde, mas será que aquele evento predecessor que deveria ter sido enviado foi já enviado? Se você não tiver isso saindo do SAP, você não tem como cruzar essa informação, né? Então, eu falo isso porque a gente tem principalmente outras soluções de mercado que fazem essa comunicação direta com o governo e, na verdade, deixa-se de ter essa consistência de dados antes de ir para o governo, né? A chance de erro talvez ela aumente aí um pouco. E a garantia vitalícia, vocês sabem que o E-Social é falado desde 2013, e de 2013 até 2020, nós ainda não entramos com SST, mas já aconteceram inúmeras mudanças, né? De layouts, criação de layout, cancelamento de layout, mudança de layout, e a cada mudança dessa é a empresa que sofre com um mini projeto de readequação da solução que havia sido implantada até então. Então, nós temos essa garantia vitalícia, que significa que não importa quantas vezes o governo mude as regras, os eventos, o que quer que seja, a gente vai sempre entregar isso para vocês, clientes, sem custo adicional, tá? O Cadu, o Cadu para os íntimos, né, Carlos? O Carlos vai falar com vocês aqui sobre um pouquinho dessa visão de como era a dificuldade que era a preocupação que tinha a Klabin toda vez que tinha uma mudança no E-Social, que a Klabin tinha que fazer uma mobilização no sentido de, e aquilo que eu tenho implantado, para mudar para isso que mudou, para alterar para isso que mudou agora, quais os impactos que eu vou ter? Então, tinha todo um trabalho, de fato, um mini projeto, para identificar impactos, fazer toda essa mudança, e aí iria tempo e custo, né, de trazer uma consultoria para fazer toda essa análise, né? Então, a garantia vitalícia dá tranquilidade para vocês de que toda essa análise ela é feita por nós e entregue para vocês sem nenhum custo e dentro dos prazos estipulados pelo governo, tá joia? Dito isso, e já tendo apresentado aqui a doutora, o Carlos Eduardo e a doutora Luciane, eu vou passar a palavra para eles agora, para que eles se apresentem um pouquinho melhor, e daqui em diante eu deixo eles conduzir com vocês. Carlos, fica à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Gil, obrigado pela oportunidade. Hoje eu trabalho na Klabin já tem 10 anos. Esses 10 anos voltado para a área de saúde e segurança, um foco um pouquinho maior em segurança, mas nunca esquecendo da saúde, porque são áreas que precisam estar de mãos dadas. Atualmente eu sou responsável pela área de sustentação dessa solução, né, sempre olhando os impactos que a gente tem de saúde e segurança em todos os processos da Klabin aí, tanto de RH quanto de saúde, de segurança e assim por diante. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação participar dessa live. Como carinhosamente falou do Cadu, eu sou a doutora Lu, para os íntimos, né? Luciane é o nome que foi batizada, mas na empresa todo mundo conhece como doutora Lu. Para mim, dividir essa live e o conhecimento de estar 5 anos com uma pessoa aqui de 10, eu sempre falo que a Klabin é uma centenária. Eu sou uma bebê perto da Klabin. E bebê na idade é outra coisa, gente. Então, é só para descontrair aqui o início, mas eu sou médica do trabalho, de formação, eu estou como gestora médica corporativa, e cuidar aí desse time aí que a gente faz essa integração e todo esse momento aí juntos. Saúde e segurança não dá para andar separado, eu brinco, a gente tem que andar sempre de mãos dadas, e esse projeto foi reflexo disso. Então, será um prazer também colocar aqui a minha experiência desse projeto. Cadu, é com você. Legal. Então, apresentando um pouquinho da Klabin para vocês, gente. A Klabin é uma empresa muito boa, é uma empresa que ela busca ser referência mundial em soluções responsáveis que atendam às constantes transformações da sociedade. Hoje ela é líder no Brasil na produção de cartões, embalagens e papelão ondulado e sacos industriais. É um destaque no segmento industrial de papel e celulose. Nós temos mais de 21 mil colaboradores diretos e indiretos, de 9 fábricas, aí, sendo 18 no Brasil e uma na Argentina. Temos escritórios comerciais em 8 estados brasileiros e temos a estrutura de sede em todas as plantas. Então, vocês podem imaginar a complexidade de fazer uma implantação de sistema com esse volume de pessoas envolvidas, com a complexidade de operação que a gente tem. Nós temos desde
escritórios até, como somos uma indústria de transformação, então, riscos aí de produtos químicos, energia elétrica, então é bem complexo, sem contar a distribuição geográfica, que também é sempre um desafio quando a gente fala em integração e envolvimento das pessoas. E a gente utilizava o SAP EHS desde 2012, né? Então, para a área de segurança, a gente usava aí com bastante afinco o software, nos ajudava bastante, mas a gente precisava fazer um salto. Bom, e aí falando um pouquinho do projeto, né, nós tínhamos algumas dores, um pouco de resistência da área usuária, como o Gil já comentou, a doutora Lu pode explicar um pouquinho sobre isso, mas a gente tinha aquela questão de ser talvez um software um pouco mais quadrado, né, onde a informação entra daquele jeito, às vezes precisávamos acessar várias telas para executar uma operação, nós tínhamos uma preocupação no atendimento do e-social, e não somente pela complexidade em si que o e-social traz, né, e a dificuldade que por si só ele traz, né, de consistência das informações, de coerência dos processos, mas também de todas as alterações que vocês bem sabem de layout e legislação que a gente vive passando. E esse é um ponto que nos fez buscar uma outra solução, porque toda vez que havia uma readequação de layout, que não foram poucas, ou uma atualização de legislação, nós precisávamos fazer um mini projeto, ficar pensando aonde isso ficaria melhor, como o processo ficaria com mais sinergia, e a partir daí ainda chamar uma consultoria, fazer um desenvolvimento, isso custava bastante energia e também tinha um custo financeiro importante para fazer todas essas atualizações, porque é um compromisso nosso atender todas as legislações legais aí. E, com certeza, a gente precisava fazer uma evolução tecnológica. A gente sabe que hoje a questão de tecnologia ela não é mais uma questão simples, é uma questão super estratégica e levar essas informações com facilidade é um grande ganho para a companhia para poder tomar boas decisões, né? Doutora Lu, vocês querem comentar um pouquinho sobre a resistência aí da área usuária, o que você via, o que você sentia no dia a dia? Eu acho que é bem legal. Sim, acho importante contribuir, Cadu. Desculpa, pessoal, vou chamar ele de Cadu, porque convivência assim, chamar ele de Carlos não é a mesma pessoa. Mas, enfim, da parte médica, ser time de saúde dentro de uma empresa, de uma indústria do tamanho da Klabin, pelo tamanho que nós somos e as diferenças regionais, culturais, faz diferença até no time médico. Enfermagem, fonos, assistentes sociais, um time grande, só médicos, somos 22 comigo, e entre esses, próprios e terceiros, e ainda com idade de empresa, não só de formação, mas com relação à dificuldade tecnológica de manuseio, porque nós sempre usamos na vida médica prontuário, na caneta, no escrever, e a gente tem que fazer esse tipo de aprendizado, né? Então, o SAP nunca foi uma ferramenta fácil, eu me considero uma pessoa ainda agraciada de conhecer vários sistemas, já trabalhei em grandes empresas antes da indústria, em serviços, e usei outras ferramentas de mercado, e posso falar com propriedade do que eu conheço, até de usar ferramentas outras. E fizemos o bid muito importante, justamente por causa da resistência desse time médico de algo que não era atrativo, como disse bem Gil. Azul, tem que usar transação tal, decorar, não sei qual é. Imagina um médico de 28 anos de empresa, daquele novinho, então, assim, a gente tinha essa dificuldade de assimilar, então, foi uma necessidade que a gente viu quando íamos ter que buscar solução, e foram várias conversas, várias buscas, e aí essa questão do time de medicina, aprender a ter que, em tão tempo precioso, o que teria de melhoria para a gente, para aprender a sair do papel de fato, porque mesmo com a plataforma que se usava passado, o SAP, não deixava de fazer a colcha de retalhos, o velho Excel, tentar fazer um paralelo de acompanhamento, e a gente requer tempo, entrega, resultado, para ser uma empresa extraordinária para o tamanho que a gente é e é exigido. Então, esse foi um papel muito importante do time, para absorver e todo mundo juntos enfrentar esse momento de virada de mindset, de pensamento e do futuro. Passa a bola, Cadu.
Legal, doutora. E aí, diante desse cenário, nós fomos em busca aí de solução, né? Fomos estudar as alternativas que a gente tinha no mercado, e o mercado tem algumas boas soluções SAP e não SAP também. A Klabin, ela inicialmente ela optou por uma solução não especialista SAP, tá? Então nós temos hoje toda a nossa parte de HCM, HR, SAP SuccessFactors. A gente optou inicialmente por uma solução não SAP. E após alguns meses, a gente teve dificuldade durante esse projeto, né, de fazer essa integração com a nossa base de funcionários dos nossos processos e tivemos que encerrar esse projeto e recorrer aí à solução GNU SST, que era uma das que a gente nos saltava aos olhos aí. E, com tudo isso, o E-Social lá em 2019 batendo a porta com prazo de 2 meses para poder botar o sistema no ar, com tudo funcionando, não só o sistema lendo os processos corretamente, mas abastecido com todas as informações. Também traz um adicional diferente, não era somente ligar os sistemas, mas sim imputar as informações, que tem um trabalho operacional importante. Bom, e aí veio o desafio, né? Principalmente trazendo aí, no primeiro olhar, o time de saúde. Esses prazos foram algo que teve que ter uma união, uma motivação, focar, e a gente ter que todos dar as mãos e vamos em frente pela essa mudança de um fornecedor para o outro e encarar toda essa questão de aprendizado entre saúde e segurança, a união que fez a diferença, né? Então, como a gente tem um slogan na Klabin, cada atitude conta e contou para dar o resultado que esperávamos e entenderíamos pela nossa liderança, pelo nosso comitê executivo que foi construído e criado. Então, a gente foi fazendo linkando, né, esses papéis e responsabilidades, fizemos todo esse levantamento, né, da carga, do que de maneira coordenada a gente juntos iríamos por todas essas plantas, e com os negócios distintos que nós temos ainda diferenças de, como eu falei, né, a gente tem florestal, a gente tem papelão do lado, a gente tem celulose, então assim, a gente tem diferenças também de atuação e também de processos. Então, mediar tudo isso e com personalidades já de acostumado com coisas que teriam que ser mudadas em tão pouco tempo, como a gente volta aqui no tempo sempre. A gente foi necessário ter essa estratégia com um comitê executivo e o técnico, né, envolvido de full time, tempo integral nesse time, para tomadas de decisões em tempo real. Então, a gente tinha todo momento se estava mudando ou não a questão, o que teria que ser feito de acordo com a parametrização, a construção. Então, reunirmos todo o time, desde Manaus até São Leopoldo, do Apoque ao Chuí, todos os estados que são distintos para vir pessoas dessa região, dos técnicos, fechar o SESMIT na região para deixar o mínimo efetivo para vir médico, vir enfermeiro, vir representante das fonos, para a gente ver, por conta dos exames complementares, né, porque 80% a 90% dos nossos exames complementares também são envolvidos com audiometria, então, para ter esse aprendizado, reunir todos numa sala em São Paulo, com todo esse time da DUX, da parte de SESMIT, do PUC, que o Cadu vai falar que a gente teve que criar essa área para sustentar esse projeto, e incutir na cabeça dessa virada de chave, porque a gente tinha que desligar aprender e vamos embora, vamos entrar. E aí, criamos um QG, né, um ROM, durante 30 dias ali, implacáveis, diariamente, uma operação sustentada para dar todo o suporte para o time, para estar ali a tempo e a hora atendendo, uma enfermeira fantástica, que está aí também sempre à disposição, que a gente não foi eu sozinha, eu falo, foi um time, isso aqui é um time, isso aqui foi uma construção. A doutora Lu está aqui só representando uma parte de todo o cenário que foi envolvido, que foi muito mais além do que eu e Cadu e que Gil, tem um time enorme por trás, todo mundo fez a diferença. Então, a criação desse canal de comunicação, que fez essa questão de unir com as pontas e a todo tempo esse canal de dúvidas, dos erros, as respostas imediatas, esse apoio foi que fez diferença. Se quiser completar alguma coisa, Cadu, acho muito importante. Eu acho que vale sim, doutora, acho que você explorou muito bem, mas esse time do projeto foi muito importante, né?
ter esses prazos bem estabelecidos e combinados durante o início do projeto, esse foco da equipe para executar, porque a gente tinha um alto volume, só para expor aqui um pouquinho, a gente tinha mais de 900 riscos cadastrados, aí tem que ver limite de tolerância, mais de 2.000 grupos homogêneos, mais de 9.000 apreciações de risco para imputar, então a gente precisava medir tudo isso diariamente, né, para poder colocar para todas as plantas, e se alguma situação fugia do cenário que estava mais previsto ali, a gente precisava tomar uma decisão rápida, né? E aí não tinha muito para onde fugir, era vamos sentar agora, vamos conversar e vamos decidir e escolher a melhor alternativa. E depois de tudo isso feito, né, treinado as pessoas, que também é um desafio muito importante, tem o desafio de ligar, e sempre quando a gente fala de um go live de sistema, a gente sabe que não é fácil, as resistências existem, as dificuldades também, quando a gente senta na vida real para operar o sistema, essas condições vêm. E aí, nós fizemos ali uma sala de guerra, né, para aí a consultoria, os key users, os responsáveis pelo projeto, para responder o mais rápido possível, porque essa operação já estava rolando. Então, com todo esse suporte, né, da consultoria, da Dux, do pessoal de projeto ali, a gente conseguiu fazer uma rápida implantação e fazer uma operação assistida, acho que com bastante sucesso também. E aí, lógico que acho que isso é um ponto muito importante, quando a gente implanta um sistema e dá o go live, dá aquela impressão, poxa, acabou, né? Ufa, foi, né? Vamos comemorar, vamos receber as medalhas, mas não foi só isso. Depois disso, né, a Klabin bastante preocupada em manter esse sistema operando, em melhorar ainda mais os seus processos, em trazer mais sinergia, foi criada uma área, que é o pool de SSO, de saúde e segurança, né, para fazer a sustentação dessas operações. Então, todo o suporte de primeiro nível, né, desses usuários hoje das nossas plantas, ele vem para o pool de SSO. Então, a gente vê ali, ó, tá com um probleminha aqui, ó, corrige assim, entra aqui, faz assado, dá um primeiro atendimento muito simples, o que facilita bastante, e a gente tem também como treinar as pessoas, né? Entende, ó, você tá com dúvida nisso aqui, a gente acaba explicando um pouquinho mais, até porque a pessoa depois não ligue para a mesma coisa. Então, e fica mais fácil da gente entender também as dificuldades que os usuários estão sentindo para manter a melhoria continuada do sistema. E aí, sempre que a gente tem alguma questão que a gente não consegue resolver, né, que é um erro talvez mais crônico, possa acontecer uma melhoria que a gente não previu, ou, putz, a gente teve uma sacada aqui que pode melhorar ainda mais o processo, pode simplificar, pode agilizar, né, nós usamos o suporte de segundo nível, tanto para falar de melhorias, quanto também para pedir essa prestação de apoio. Olha, tem um problema aqui acontecendo, e aí a gente tem uma super agilidade no atendimento dessas questões. E após 6 meses aí, a gente entende que a solução está super estabilizada, mas nós não paramos, né? O pool, junto com a Dux e as áreas corporativas de saúde e segurança, tem feito vários desenvolvimentos para melhorar ainda mais os processos, né? Então, hoje o GNU está lá conectado com o nosso SAP HCM, com o SuccessFactors, vendo toda a movimentação de pessoal, está integrado com o nosso SAP MM para fazer os enxovais aí de EPI, né, porque as plantas utilizam, e a gente faz também integrado com uma outra solução nossa, que é a Mob. Também utilizamos o Power BI, né, que é uma ferramenta aí que está bem falada ultimamente, acho que o pessoal conhece, que é para gerar os indicadores. Então o GNU exporta toda essa base de dados, faz uma interface lá, e a gente consegue ter os gestores tendo essa informação na palma da mão, e o sistema Rainbow para controle de terceiros, que a gente também está utilizando, e o GNU está integrando tudo isso. Bom, e aí acho que eu vou falar um pouquinho dos depoimentos, doutora, se você quiser começar. Posso começar, Cadu, para ir para os nossos finalmente, para fazer um fechamento. Como o Gil deu lá a introdução, falando da questão da pandemia, né, eu espero que todos estejam realmente seguros, e nós tivemos uma necessidade urgencial para todos. O que fazer protocolo do dia para a noite, e blindar, por recomendação do OMS, do Ministério da Saúde, quem seriam os vulneráveis, os elegíveis a crônico, para a gente fazer a blindagem e levar para a nossa criação, né, do comitê executivo, tanto médico, técnico, como o executivo de gestão.
E nós conseguimos, por estar no corporativo, em tempo recorde, por causa do perfil de saúde, um dos desenvolvimentos que nós pedimos para a gente ter, e como em tão pouco tempo todos os médicos entenderam a grandeza e a importância de o questionário ser construído da forma da Klabin, a gente foi colocando lá as informações fáceis e atrativas, de a gente ter dados, fazer inputs. Então, isso foi um diferencial que nós construímos juntos. Quais seriam os questionários de admissional, de atendimento assistencial, o que seria uma avaliação psicossocial, então, relacionada às NRs. Então, isso tudo foi dando corpo e fez a frente durante a questão da pandemia, porque a gente conseguiu, do dia para a noite, levantar quantos seriam os crônicos que nós tínhamos, porque os médicos entenderam a importância que o sistema teve desde a entrada, como ele era atrativo, como era fácil fazer uma anamnese, da forma que a gente construiu, e a importância de ter o dado. E aquele que não colocou o dado, sentiu a dificuldade, porque daí ele fala assim, poxa, eu deixei de, na hora da minha entrevista médica, colocar o input, se eu tivesse colocado, agora eu vou ter um retrabalho, que eu vou ter que chamar o paciente, que eu lembro, acho que ele era um crônico para abordar. Então, a gente teve um diferencial em tempo hábil, e aí a questão do comportamento. O sistema, ele é excelente, mas eu tenho que ter a ferramenta e usar a meu favor. Então, fica a mensagem de que tudo é possível, mas tem que ter a cabeça aberta para usar o sistema. Ele não vai te dar informação se você não colocar a medição de temperatura, se você não colocar a aferição, né, do que você faça, seja da pressão arterial, da pergunta que você faz para o paciente, e a gente teve essas informações. Ele também é um dashboard já moderno, inteligente, então ele consegue em tempo real nos demonstrar como que estão as nossas curvas do dia de admissões, de quantos PCDs eu tenho, eu consigo ver. Então, tem um dashboard que vai me mostrando aqueles que nós elencamos como os principais, quem é sedentário, então a gente já consegue ver por cor, por unidade, por quantidade. Então, eu que faço gestão e eu estou no corporativo e eu vim também para o home office, trabalho remoto, o quanto eu, fazendo atendimento à distância, e eu tive um mês morando fora do Brasil, eu fiz gestão à distância. Então, eu vi o quanto a ferramenta, se eu tivesse com SAP, eu estava perdida, eu não poderia ter ido para um projeto de morar fora do Brasil 2 meses, e eu fiz gestão à distância. Então, esse fez a diferença. É um orgulho disso, porque mesmo durante a pandemia, eu também fiz teleconsulta, e eu vi o prontuário do meu paciente e atendi pessoas. E isso fez muita diferença, porque eu consegui online me conectar, tanto essa questão da pandemia, atendendo meus pacientes à distância, porque o corporativo onde eu fico em São Paulo, os 550, né, colaboradores foram trabalhar remoto, ainda estamos, a maioria, a gente está vendo aí no plano de retomada, de acordo com, enfim, a estratégia do nosso plano de retomada e o comitê médico técnico. Então, assim, hoje eu fico só, paro assim, penso, se não tivesse o Geno, como que seria em meio à pandemia? Então, fica uma reflexão para todo o time médico, a gente sempre está falando isso. E tem coisas que vão vir muito legais que a gente está desenvolvendo o PCA, que é o Programa de Controle Auditivo, de Conservação Auditiva, que vai ficar assim, ó, vai ser outro case, gente. Modéstia à parte, vai ser futuro, porque nós vamos, assim, estourar no que nós fizemos e montamos com a equipe de fonoaudiologia da Klabin para fazer acompanhamentos de agravamento, se é na empresa, se não é, se é no setor, ficou muito bacana online a gente também fazer isso na ferramenta de construção. Então, o meu recado, e como médica corporativa há mais de 20 anos em segmentos em grandes empresas, na Klabin, como eu falei, 5, e já trabalhei há muitos anos fazendo migração de sistemas, não vou dar nomes, mas que foi um desafio que valeu, mas também porque nós tivemos a consultoria que nos deu apoio, e a nossa consultoria com expertise técnica e faz a gente pensar também fora da caixa, mesmo em 2 meses. Veja bem, é por aqui, todo mundo estava nessa pegada e tinha que se provocar na solução. Então, acho que foi uma construção e um aprendizado que, para mim, fica a mensagem que nunca foi tão sinérgico a saúde e segurança, e hoje os médicos entendem o que é o risco, como que está medido, e fez a diferença de a gente sair da zona de conforto, sim, porque a gente também tem que se reinventar, e foi dessa forma que a gente fez uma virada que eu entendo que vai ficar o case para cada um de nós que viveu isso na Klabin, para a vida, independente de estar na cadeira hoje, gestão corporativa Klabin, vai ficar no meu currículo e dos meus colegas, meus pares e todo o time que fez parte disso. Muito obrigada, era isso que eu tinha de recado aí do case com vocês, Gil, e para você, Cadu.
Legal, doutora. Vou compartilhar rapidinho aqui meu depoimento, mas assim, queria corroborar isso que a doutora Luciane falou, principalmente da questão de fazer, pensar, né? A consultoria trazia esses pontos para nós aí de, poxa, será que é por aqui? É uma consultoria, quando vai para sua empresa e não te faz pensar, algum problema você pode saber que você vai enfrentar, porque numa implantação dessa, você precisa pensar diferente, você precisa buscar alternativas, e quando você tem essas discussões, cresce muito o todo, né? Então, eu queria corroborar isso. Eu tive experiências muito boas no sentido de que usuários que nunca tinham, vamos lá, cadastrado uma ocorrência, um acidente, um incidente, no seu primeiro acesso, conseguir fazer o processo como um todo, colocando todos os campos, informação de qualidade, pela intuitividade, pela facilidade que tem a ferramenta, a exportação de dados muito simples para usar no momento que a gente quiser. Então, além de tudo isso, topar algumas loucuras com a gente, né? Hoje a gente tem uma solução lá muito bacana, que assim, se eu tenho uma ação lá numa unidade no Nordeste, seja lá em Goiânia, por exemplo, eu posso compartilhar ela, dá uma olhada aí no Paraná, em Telêmaco Borba, se isso não faz sentido para você, e ter essa troca dentro do sistema de uma forma muito simples, muito fácil, e poder analisar e ver toda essa troca entre as unidades de uma forma sistêmica e bem estruturada. Isso é muito legal mesmo. Legal, Cadu. Para mim, assim, é uma grande alegria, né, ouvir vocês falando aí de maneira espontânea sobre a solução. Eu, por ter participado presencialmente, né, com vocês desse processo, é uma grande alegria ver que de lá para cá muita coisa aconteceu. Você tocou aí em pontos importantes, mas eu gostaria de citar aqui esse último que você comentou, né, desse processo de, eu tenho uma ação que aconteceu no sul do Brasil e eu consigo dar visibilidade dela para todas as demais plantas do Brasil, e no sentido de que as pessoas avaliem se isso é aplicável em suas respectivas plantas, né? Então, ou seja, algo que surgiu lá no sul, será que pode acontecer também lá no norte? Então, já estou dando visibilidade e trabalhando a prevenção, que é um dos objetivos de você ter uma solução de gestão de saúde e segurança, né? Então, realmente, eu fico bastante contente de ouvir você falando, e até acrescentar isso como um ponto importante da solução, é que ela é construída com esse tipo de input, né? Então, quando nós, lá em 2017, fizemos a implantação, era uma solução, de certa forma, limitada, né? Era muito da nossa cabeça, montando uma solução que a gente entendia que atenderia o mercado. Mas, ao começarmos as implantações, é que a gente viu que daria para ir muito além, né? Então, a gente começa a pegar os inputs dos clientes, transformar isso em novas funcionalidades e distribuir essas funcionalidades para outros clientes. Então, uma demanda que me surge da Klabin, eu implemento e entrego essa solução gratuitamente para a Votorantim. E vice-versa, né? Então, é como se fosse uma solução colaborativa, onde as boas ideias que a gente implementa dentro da solução são replicadas automaticamente para os demais clientes e sem custo adicional, né? Então, nós, como mantenedores da solução, a gente está sempre preocupado em manter a solução em constante evolução. Então, não é, olha, implantamos lá em junho de 2019 e paramos no tempo desde então, né? Então, a gente vem construindo novas funcionalidades, novas melhorias, novos relatórios, e a gente vem fazendo isso graças ao input e às demandas que surgem de vocês, clientes, né? E aqui, para fechar a minha fala, a gente já está aqui com o tempo um pouco estourado, eu queria só reforçar um outro ponto, que lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar com implantação de sistemas, a gente fazia projetos em 12 meses, 18 meses, né? Já tive projeto de 18 meses para fazer a implantação de saúde e segurança. E aí, passados aí 15 anos, a gente está implantando sistemas em 8 semanas, né? Então, o que a gente fazia lá em 15, 18 meses, a gente está fazendo aí em 2 meses, né? Então, é uma evolução também, e a tecnologia nos permite isso, né? Então, a tecnologia avançou numa direção que permite que você faça as mesmas coisas de maneira muito mais rápida, né? Então, o Genu, ele é uma solução que vem para ajudar na gestão dos processos de saúde e segurança. Eu não falo em atendimento legal, porque atendimento legal é o mínimo, né, o básico que deveria fazer, mas como a doutora Lu pontuou, o objetivo da solução, para além de atendimento à legislação, é trazer subsídio para as áreas de saúde e segurança, no sentido de que possam tomar
ações e medidas preventivas que possam atuar antes de um acidente acontecer, que possam atuar antes de uma doença acontecer, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a solução ela vai te dar essa previsibilidade e te permitir atuar, tá? Pessoal, a gente deixou aqui reservado uns 5 minutinhos de perguntas, mas já estamos estourados. Eu não estou vendo aqui no chat nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre, então, para ver e responder. Caso contrário, a gente segue à disposição. Eu deixei aqui os meus contatos, o contato do Cadu, da doutora Luciane. Então, é claro, né, vocês podem querer, poxa, o Gil falando da solução é suspeito. Eu quero ouvir a doutora Luciane e eu quero ver a doutora Luciane fora da live, né, para que a doutora Luciane possa, será que ela não está falando toda a verdade? Será que o Carlos não está falando toda a verdade? Então, fica aí os nossos contatos, vocês podem acionar o Cadu, a doutora Luciane, são extremamente abertos para esse tipo de conversa. A Klabin é uma empresa super parceira, no sentido de receber empresas para fazer benchmark, né, já fez isso com o Genu, inclusive, a gente teve a implantação na Votorantim, e a Votorantim é uma empresa que fez benchmark com a Klabin, então fiquem à disposição, eles estão bastante disponíveis. Mais uma vez, agradecer a Klabin, em nome do Cadu e da doutora Lu, pela parceria de sempre. Sem vocês, a gente não teria chegado até aqui, tá? De sinceridade, tá bom? Não vejo nenhuma pergunta aqui, então, por mim, a gente poderia, se a doutora Luciane e Cadu quiserem fazer um fechamento, uma palavra, a gente pode fazê-lo para a gente se encaminhar, então, para o encerramento. Agradeço mais uma vez a presença, participação de todos, desejo muita saúde e sucesso para todos. Eu só tenho uma palavra para fechar, para encerrar, que fez a diferença. Se não fosse ano passado a empresa investir nesse projeto, independente do E-Social ter prazo, se entraria, se não, se teria mudanças, nós seguimos, com toda a liderança nos apoiando, e que hoje a gente viu a diferença que teve nas nossas vidas para fazer a gestão à distância, fez uma diferença e está fazendo e continuará fazendo, porque o Covid ainda é algo para a gente, ainda um aprendizado, e muitos ainda também estão trabalhando à distância. Então, a gente tem que sempre pensar no novo, no inovar e no fazer diferente, e cuidar de vidas, e cuidar à distância, e nós com essas diferenças do Brasil, a gente viu o quanto nos possibilitou fazer. Eu atendi pessoas, estão em São Paulo, pessoas estavam em Manaus, porque meu médico precisou se afastar. E a gente vê essa diferença que dá também de ver o prontuário e ajudar em alguma informação, que um médico novo chega para fazer uma cobertura, o quanto é importante. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído. Eu também espero ter contribuído aí com vocês, tenho super orgulho de ter participado desse projeto, dessa implantação. Klabin é uma empresa extraordinária e apesar de a gente ter o delimitador de tempo do E-Social, mas a Klabin sempre pensou em ter as melhores soluções. E hoje eu tenho plena convicção que a gente tem uma excelente solução que nos vai suportar crescer ainda mais, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, em futuro, a gente precisa ter ferramentas que nos propiciem isso. E hoje, por essa velocidade de atendimento, por toda a consistência que a gente tem experimentado de lá para cá, eu fico muito contente, muito feliz de poder estar sustentando o crescimento da empresa e trabalhando com pessoas ótimas como vocês. Então, também estou à disposição, né, se alguém quiser alguma dica, algum comentário, quiser conhecer alguma solução específica ali que a gente desenvolveu ou como é que a gente opera, está à disposição para abrir as portas e tentar ajudar a quem for necessário.